Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio especial, com um convidado aí também mais que especial, né? Convidado do nosso coração, conhecido, né, já há um tempo por nós. Ele que eu conheci numa vigília, né, um homem de Deus aí mais de 10 anos, e hoje é casado, né, na época não era, mas é um evangelista, é um servo de Deus, e é um prazer estar recebendo aqui Evangelista Ezequias, o vulgo Vai Chover. Seja bem-vindo, Ezequias. Que honra estar com vocês aqui nesse Obrigado. podcast. Sejam bem-vindos também vocês que vão ouvir aí essa bênção aqui. E Glória a tudo é para a glória Deus. de Deus. Uma honra, Leandro. Obrigado pelo convite, viu? Amém, meu amigo. Nós que Sim, agradecemos. sim. Esse podcast, irmãos, nós temos feito esse projeto, né, que é um projeto de Deus. E você que quer, né, ser um patrocinador desse projeto, me chame aí no direct do Instagram, né? Nós vamos estar anunciando que a sua empresa, fazendo todo o marketing aí. Eu tenho conversado com algumas pessoas que querem fazer parte já, né? E eu espero concluir, né, essas negociações aí, tá? Mas é tudo para a glória de Deus, né? Nós visamos o reino, né? E aqui nós buscamos isso, fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas hoje nós estamos para uma entrevista, né? E aí eu queria já que o Ezequias falasse um pouco aí para quem, eu sei que ele é muito conhecido nas redes sociais, mas para quem ainda não conhece ou para quem conhece vai conhecer mais ainda, né? Um pouco aí do Ezequias, né? Um pouco daquilo também que Deus tem dado para você, derramado na sua vida. Compartilha conosco aí, Ezequias. Quem é o Ezequias, né? Olá, gente. Meu nome é Ezequias. Alguns me chamam de Vai Chover. E já já eu falo para vocês o porquê me chamam de Vai Chover. Nasci em 1989 em Santo André, ABC Paulista. Uma honra muito grande, como eu já disse a vocês, estar aqui. E meu nascimento, ele foi com muitas dificuldades e com muitas bênçãos também. De fato é que minha mãe, quando estava grávida de mim, ela andando em Ferraz, ela viu um pessoal cantando. E ela falou: Nossa, que coisa linda esse pessoal cantando na rua. E logo em seguida, ela tem um filho, e esse filho começa a cantar pelas ruas da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Glória a Deus. E não só isso, minha mãe, quando estava grávida de mim também, ela já morou em residência a qual o esgoto saía a 2 ou 3 metros dentro da própria residência em que nós morávamos. Mas minha mãe, Cleide Eunice, foi sempre uma mulher de fé, uma mulher que sempre acreditou no impossível, uma mulher que se formou como técnico de enfermagem há um tempo atrás e logo com 60 anos de idade se formou como assistência social, né? Ela é assistente social, graças ao bom Deus, porque ela falou assim: olha, para Deus nada é impossível, então eu vou até o fim, independente das dificuldades que eu já enfrentei na vida. Glória a Deus. A minha mãe que aceitou Jesus aos 17 anos e praticamente foi expulsa do lar onde ela vivia. Uma certa feita convidaram ela para ir a um centro de outra religião, né, afro, e quando ela chegou, disseram assim: olha, você tem que ir embora daqui porque o espírito não está descendo, não. Glória. Antes dela aceitar Cristo. E depois ela aceitou a Cristo, ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Casou-se com um homem por nome Moisés. Moisés, que morreu, né? Perdi meu pai na minha infância, praticamente, aos 3 anos de idade. Meu pai, infelizmente, ele acabou se envolvendo com drogas, gastando 60 mil em 15 dias. Minha mãe, às vezes, precisando do leite para dar para minha irmã. E meu pai gastando dinheiro com drogas pelas ruas. E minha mãe procurando recursos em casa. E meu pai tinha sumido praticamente. Quando ele volta doente, Leandro. Volta doente. Deus. Mas só que mesmo assim minha mãe o recebe. Minha mãe dá banho nele. Minha mãe cuida dele. E depois ele acabou falecendo. Infelizmente, uma criança crescer órfão de pai não é tão fácil. É um verdadeiro desafio. Porque você tem que se autodescobrir. Você tem que saber quem você é e quem é Deus em você. Então, isso foi um marco na minha vida de fato, né? A minha mãe, ela, depois que ela perdeu o meu pai, ela não deixou de lutar por nós. De fato é que quando eu era pequeno, eu morei na casa do pastor Lupércio Virginiano. Eu já agradeço a todos os familiares
virginiano, que mora tanto em São Paulo ou fora. O pastor Lupércio Virginiano, se não me falha a memória, ele foi pastor da Debras por 50 anos, antes do atual bispo Samuel Ferreira. E eu morei na casa dele. Minha mãe, com minha irmã, a irmã Esther, nos levou para a casa dela, sabendo da nossa situação. E nós fomos morar lá. Ficamos praticamente 1 ano e pouco nessa casa, pastores presidentes da época aqui em São Paulo. E minha mãe também foi cuidadora do pastor Lupércio Virginiano, cuidou dele, né? Meu Deus. E o tempo foi passando. E depois nós fomos morar em Ferraz de Vasconcelos. Em Ferraz de Vasconcelos começou-se um grande desafio, né? Moramos numa área invadida em Ferraz de Vasconcelos, onde não tinha saneamento básico, onde nós tínhamos que buscar água a 2 km praticamente de distância de casa, ou 1 km, dependendo da situação. A fossa era ao lado, a janela não tinha vidro, a escada era de barro, o chão era aquele vermelhão, que quando você dobrava o joelho, você já saía com a marca da promessa, entende? Sim. A casa era dividida por um guarda-roupa, o banheiro não tinha descarga, nós tomávamos banho de canequinha. Mas minha mãe, todos os dias, ela acordava dizendo: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Então minha mãe sabia dessa essência. Glória a O avô que Deus. diz que quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E minha mãe, mesmo com eu e minha irmã sendo viúva, ela lutou ali nessa casa onde eu residia, ali na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos. Depois ela casou-se novamente. Ela casou-se com Eliseu, meu padrasto, que eu considero como pai para mim, Leandro. Eu costumo dizer nos testemunhos, quando eu conto em algumas igrejas, que Elias subiu e minha mãe ficou com Eliseu. Aí você fala assim, como é que você fala que o teu pai faleceu e abre um sorriso? Aí já vem aqui uma palavra revelada para os nossos Glória a corações. Deus. O sorriso é o ápice da montanha. Quando você abre um sorriso é como se você estivesse dizendo, este problema já não é mais problema para mim. Este problema, na verdade, é um degrau. É a mesma coisa de quando você trabalha de forma cansativa todos os dias, e aí, de repente, quando você chega em casa, o teu filho, o meu filho, José, abre o sorriso e fala: papai, eu estava com saudade de você, com 2 anos. Glória a Deus. Eu estava com saudade. Onde você foi, papai? Você estava na igreja? Eu falo: sim, filho. Aí, quando eu abro o sorriso, ou seja, o problema do dia é anulado, porque é degrau para o mais de Deus, para o que Glória Deus a tem de Deus. mais em minha vida. Ou seja, quando eu falo que meu pai faleceu, não é um desdém quando eu abro um sorriso, é dizendo que o sorriso é o ápice da montanha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, entende? Então, assim, é extraordinário. Minha mãe é uma heroína, eu considero ela uma heroína. Minha mãe teve 4 filhos, né? Esther, que é a regente nacional da Deperus, graças a Deus por isso, já passou por muita luta também, mas Deus tem honrado ela. Ezequias, que é este que eu vos falo, Eunice e Enoque, que no caso é do segundo casamento com meu padrasto e pai Eliseu, né? E depois que nós moramos na casa da irmã Esther Virginiana, do pastor Lupércio, fomos morar em Ferraz, numa comunidade, como eu falei para vocês. E nessa comunidade, aproveitando o ensejo, Sim. teve alguns marcos, né? Certa feita nós estávamos jogando bola e outra pessoa furou a bola. De repente veio um rapaz com álcool, com a garrafa cheia de álcool, e jogou no meu corpo e falou: eu vou atear fogo em você. Eu vou queimar você. E era outra pessoa que tinha furado a bola. Minha mãe, com sabedoria, apareceu na hora, o livramento aconteceu. Meu Deus. Depois ela comprou outras bolas e deu para as crianças, né? Para mim, para as outras crianças e para a pessoa também que tinha inventado que eu tinha furado a bola. Então,
passamos por diversas dificuldades. E uma das coisas que eu vivi ali quando eu buscava água, porque não tinha canalização, né? Sim. Nos problemas nacional, né? Eu não tinha saneamento básico onde eu vivia. E uma certa feita eu estava buscando água com meu padrasto, bem no vale, assim, um pouco distante de casa. Os baldinhos, 2 baldinhos na mão. Vamos. Quando eu olho no chão, tinha um cara morto no chão, Meu Deus. deitado. Tinha acabado de levar um tiro na cabeça. Meu Deus. Olhamos assim, passamos direto e fomos para casa. Quando chegou em casa, falei, mãe, mataram um rapaz ali. Depois eu fiquei sabendo que o cara que tinha matado, que hoje morreu também, se não me falha a memória, estava na laje depois que os policiais chegaram observando a multidão em volta do morto deitado no chão. Meu Deus. Então, assim, o lugar em que residi é um local que é abençoado por Deus hoje. Hoje, graças a Deus, tem saneamento básico. Hoje, graças a Deus, tem iluminação. Mas foi diversos desafios, viu? Meu Deus. Então, esse é o Ezequias que aprendeu a adorar a Deus em meio às dificuldades, que entendeu que mesmo meu pai indo pelos caminhos errôneos, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mesmo nascendo em berço evangélico, foi aceitar Cristo como único, exclusivo e eterno Salvador. Eu poderia ir pelos caminhos, quem sabe, que meu pai percorreu, mas eu escolhi viver o chamado, escolhi viver para Cristo. Glória a Deus. É forte, hein? Meu Deus, esse é só o começo de muitas coisas que a gente vai aqui ouvir. Mas como que o Ezequias começa, então, na igreja? Mesmo nascendo num lar cristão, tem algumas pessoas que eles começam cedo, ser usado para ministério. E aí você falou que você começou a cantar, né, e tudo. Mas na igreja, assim, foi te dado a oportunidade ali com as crianças? Você começou ou não? Foi em adolescente ou já um pouco maior? Olha, quando eu era adolescente, dificilmente, assim, Deus sempre falou conosco através da palavra. Mas nós congregávamos tão longe de casa, acho que eram uns 5 quilômetros ou mais para chegar, e nós íamos de a pé. Que às vezes quando eu chegava na igreja, eu chegava muito cansado, e eu acabava dormindo dentro da igreja. Na escola dominical eu prestava atenção, mas só que quando ia nos cultos dia de semana, eu chegava cansado, né? Não tinha tantas igrejas como tem hoje. Então, Deus usou sim pessoas através da palavra, mas diretamente para falar comigo, foi na adolescência, que um rapaz pegou e falou assim, olha, você vai sentar numa cadeira que muita gente deseja. Eu falei, vou ganhar no Raul Gil. Sentar lá, na igreja, na vigília, porque eu sempre gostei de oração. Quando as irmãs do ciclo de oração falavam, vai chover, tem oração, você pode vir? Olhei na agenda, tô livre. Opa, eis-me aqui. Vai chover, deixa eu falar um negócio pra você, nós estamos querendo ir pro monte. Tá livre? Olhei na agenda, tô livre? Eis-me aqui, vamos pro monte orar. Vai chover, tem vigília hoje. Ezequias, tem vigília hoje. Você tá disponível? Com certeza, vamos pra vigília. E indo à vigília, e indo adorar a Deus, o que Deus fez? Falou comigo. Vou te colocar numa cadeira que muita gente deseja. Mas só que antes de Deus falar isso para mim, eu me lembro que eu comecei a cantar também na igreja. E quais foram as primeiras oportunidades que eu tive? Foram através do pastor da igreja. O pastor da igreja, quando eu me batizei, ele falou assim, agora Ezequias está com a oportunidade. Eu me lembro até hoje, a minha primeira oportunidade de falar na igreja, depois que eu me batizei aos 14 anos de idade, se não me falha a memória. E quando ele me deu a oportunidade, que era costume dos pastores antes, né? Acredito que hoje também, em parte, eu falei assim, louvai ao Senhor, porque a sua benigni. Aí eu tentei repetir, louvai ao Senhor, porque a sua benigni. Aí eu falei, louvai ao Senhor, porque a sua e a igreja, benignidade dura para sempre. Eu falei, amém, igreja. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Então ali começou-se a oportunidade a mim. E eu me lembro também que um dia eu estava na igreja, uma irmã usada poderosamente por Deus falou assim, olha, você, Ezequias, está cantando, mas eu vejo você como um ministro, pregando nos 4 cantos da terra. Não deu outra, o pastor passou uma semana, o pastor Eliezer, amigo meu, me deu uma oportunidade para pregar com 15 anos de idade, irmãos. Glória a Deus. Leandro, preguei
e comecei a falar sobre Ezequias, né? Para colocar a casa em ordem, porque Isaías tinha dito que ele morreria. Mas só que na hora que eu fui falar que a quantidade de anos que foram acrescentados à vida de Ezequias, tinha um ventilador, não tinha ar-condicionado que nem tem aqui, esse negócio chique aqui. Era ventilador mesmo, que é o que tem também em algumas igrejas, glória a Deus por isso. Mas o ventilador, ele virou a folha da Bíblia. Imagina, irmãos, eu ia falar assim, ó, e Deus acrescentou, na primeira pregação, e Deus acrescentou quantos anos? Aí eu fui olhar, na hora que eu fui olhar, o ventilador... Falei, e agora para me achar? Aí eu falei assim, igreja, se coloca de pé e vamos orar. Deus acrescentou anos, aí comecei a orar, igreja, aleluia. Deus quer acrescentar na tua vida também, mas a quantidade eu tinha esquecido, igreja. Então, assim, foi depois aí que eu comecei a cantar. E eu me lembro muito bem, Leandro, que para mim começar na rua, agora sendo muito sincero com vocês, sempre sincero na verdade, mas com uma convicção muito grande, o que eu vou dizer aqui, eu comecei a cantar na rua depois que eu parei de cantar algumas músicas mundanas, algumas músicas que não louvavam a Deus. Porque em uma sala eu cantava louvores a Deus. Em outra sala, quando alguém pedia algum rock, algum samba, o que for, eu cantava também. Mas só que muitas das vezes, algumas músicas mundanas, não vou dizer todas, não são inspiradas por Deus. Algumas, às vezes, são inspiradas por espíritos das trevas, outras não. Outras inspiradas pela história da vida, pela história cultural do Brasil. Mas tem algumas que acabam influenciando a vida das pessoas de forma negativa. Então, se você está num processo de relacionamento e já está difícil o relacionamento, aí você começa a ouvir uma música sobre fugir, sobre ir embora, porque o seu pecado é maior do que o meu, entendeu? Erro contra erro. O que acontece com você? Você está propício a entrar em uma depressão ainda mais profunda, porque não está sarando você, não está sarando a tua vida. Agora, quando você escuta um louvor, por exemplo, que exalte a Deus e que fale, olha, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Olha que profundo. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, castigo merecido que ele não nos deu, graça, favor e merecido que eu não mereço, e luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que profundo. Então, cada um ouve o que quiser ouvir, mas ouvir louvor cura a alma. Glória a Deus. E foi daí, então, que eu comecei a cantar nas ruas. Eu só comecei a cantar nas ruas de fato depois que eu escolhi adorar a Deus em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. E vem outra coisa aqui também, muito importante, meu amigo. Sim. Eu comecei a adorar a Deus também pelas ruas a partir do momento que eu decidi obedecer ainda mais a minha mãe em casa. Quando ela dizia, limpa a casa, vamos limpar a casa. Lava o banheiro, vamos lavar o banheiro. Né? E até me lembro de um episódio que minha mãe falou assim, olha, vou trabalhar a semana inteira, vou ficar longe de casa, tem como você lavar os panos de prato, Ezequias? Eu falei, mas tem a Esther. Não, mas eu quero que você lave os panos de prato. Eu falei, Jesus, lavar na mão, minha mãe vai sair, tem minha irmã que é mais velha do que eu. E aí eu não queria, mas de repente eu falei, vou obedecer, mamãe. E aí eu comecei a lavar os panos de prato e comecei a falar até em línguas estranhas lavando os panos de Glória a prato. Deus. Foi maravilhoso, Deus me renovou, ou seja, a obediência traz o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, fé, mansidão e temperança, Gálatas 5:22. E isso foi extraordinário. Amém. E o mais lindo de tudo, que depois que eu casei com a minha esposa maravilhosa, Aline Nucci, ela lembrou que tinha pano de prato lá em casa. E ela falou assim, você quer falar em línguas estranhas, meu filho? Pode lavar esses panos de prato. Então eu glorifico a Deus. Amém. Tem uma máquina, varão. Verdade. De lavar roupa, aleluia, Jesus. Já, né? Fala em Ajudou línguas muita estranhas com a gente. máquina fazendo o serviço dela. Exato. Cada um fazendo o seu barulho. Entendeu? É isso. E aí comecei a cantar na rua. Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos você começou a cantar na rua. E algumas pessoas pensavam até que eu tinha problema. Esse rapaz toma remédio. Não é possível. Ele é louco. Porque tá um sol de rachar e ele tá cantando Vai Chover. Na verdade, o primeiro a cantar Vai Chover foi praticamente o profeta Elias. Ele fala que ia ficar sem chover e ficou sem chover 3 anos e meio. De repente ele ora para que Deus mande chuva. E Deus literalmente mandou chuva.
O moço do profeta viu ao longe uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Para o moço do profeta era apenas uma pequena nuvem, mas para o profeta era o sinal que abundantes chuvas de Deus Amém. estava para cair sobre Israel. Glória a Deus. Então alguém chamado Michael W. Smith lê e escreve Let it rain, open the floodgates of heaven. Michael W. Smith escreve. E começa a cantar nos Estados Unidos. Alguém no Rio de Janeiro vai lá e fala, vou fazer outra versão, toque no altar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover. Eu ouço na rádio, em casa não tinha nem televisão. Quando eu ouço na rádio eu falo, poxa, é 4 notas. Na verdade, só retificando aqui, eu tinha acho que de 12 para 15 anos quando eu vi esse louvor. Eu falei, 4 notas, é muito fácil. Lá menor, Fá, Dó e Sol. Comecei a cantar. Faz chover. E através da obediência à minha mamãe em casa, o que aconteceu? A graça de Deus me envolveu de forma tão poderosa que eu saí pelas ruas impactado, cantando. Glória a Deus. Faz chover. E faz chover. Aí as crianças começaram a aprender. O meu irmão, menor de idade, pequeno, levava ele à escola. E quando eu estava levando ele pelas ruas à escola, eu me lembro que as crianças que estavam próximo a mim, levando também, os pais levando essas crianças também à escola, eu começava a cantar, levando o Enoque, os pais levando seus filhos, e eu começava a cantar. Faz chover. A diretora percebeu que as crianças estavam cantando na escola. O que a diretora fez? Falou, chama o Vai Chover aqui. Eu fui lá na creche. Quando eu cheguei na creche, a diretora falou assim, canta aí. Eu comecei a cantar e mais de 100 crianças começaram a cantar. Faz chover. Parecia que o céu e o chão estavam se abrindo, porque a glória de Deus desceu naquela escolinha. Crianças louvando ao Senhor. O impacto do avivamento, ou seja, você quer vir comigo cantar na rua? Você quer vir comigo evangelizar? Você quer vir comigo para pregar a palavra do Senhor? Não quer? Ok, Deus te abençoe. O Espírito Santo está comigo e ele vai na minha frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para comigo lutar e ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então eu saía pela rua cantando Vai Chover, e de fato é que o ensino médio também aprendeu esse louvor. De fato é que quando eu passava nas ruas, eu me lembro até hoje, perto do cemitério do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos, tem uma escola Paganúcia, onde eu estudei. Quando eu passava em frente a essa escola, que tem uma rua bem em frente à grade da escola, as crianças que estavam na sala de aula me ouviam pela rua com violãozinho simples, parcelado em 10 vezes numa loja de Ferraz, que minha mãe comprou com muita dificuldade, mas eu peguei aquela pequena coisa, ou aquele violão simples e fiz o meu melhor. Falei, vou aprender, nem que sou 4 notas. Toque com o que você tem. Glória a Deus. Toque com as notas que você tem. Toque com o violão que Deus te deu. Não sei o que é que você tem, não sei qual é o dom que Deus te deu, mas toque com as armas que você tem. Aleluia. E com aquela arma que é o violão, comecei a cantar Faz Chover, corda de nylon, cantando muito alto, mas a voz que estrondava ali não era simplesmente a voz do Ezequias, era a voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí, louvando ali, a voz ecoava dentro daquela escola. Os jovens adolescentes se levantavam, iam todos para a grade e começavam. Faz chover, faz chover. Ali era o princípio de um avivamento acontecendo na cidade de Ferraz de Vasconcelos, através de uma pessoa que sofreu, quem sabe, racismo, discriminação, preconceito, mas não olhou para isso, mesmo sabendo que isso tem e que existe. Olhou para Jesus e falou, olha, Senhor, trata com essas pessoas que me chamam, quem sabe, de preto, de forma pejorativa, dessas pessoas que têm preconceito para comigo de forma pejorativa, dessas pessoas que me discriminam desde quando eu era pequeno de forma pejorativa. Trata com elas, porque o Senhor conhece o coração delas. Elas não sabem o que fazem. De fato é que tinha um cara quando eu era pequenininho, quando eu tinha uns 7 anos, que falava, seu negro, você não vai para lugar nenhum. E me xingava de nomes estranhos, falando que eu era do inferno, alguma coisa assim. E aí esse rapaz falava isso, aí minha mãe falou para ele assim, para de ficar chamando meu filho dessa forma, para de falar assim para com o meu filho.
Ele não tem culpa se você não gosta da cor dele. Ele não tem culpa. Esse rapaz insistindo nisso, passou-se 15 dias que minha mãe falou isso. Esse rapaz bate a moto, bate a cabeça numa pedra e morre na hora. Não estou dizendo que essa foi a colheita que ele teve, mas eu estou querendo dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas. Por isso que é necessário que a gente se arrependa. Então, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu adorar. Podem me xingar, podem me chamar de louco, podem me chamar de nécio, pode falar que eu estou delirando, pode falar que eu estou, quem sabe, com bebida em meu corpo, mas não tem problema não. Ana foi dada como embriagada. Eli pensou que ela estava embriagada, mas ela falou assim, olha, não veja a tua serva como uma filha de Belial. A tua serva está conversando com Deus sobre as aflições que tem vivido. A humildade em responder fez o profeta, fez o sacerdote, melhor dizendo, dizer a ela que o Senhor conceda o desejo do teu coração. A humildade na resposta, a palavra branda trouxe uma palavra profética, que o Senhor lhe conceda. Ela saiu dali, teve relacionamento com o marido e logo sucessivamente ela teve um filho chamado Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele tira a gente da onde a gente menos imaginou. E ali, meu amigo, ali para mim já era estar assentado em lugares de príncipe. Glória a Deus. Com violão na rua já era estar sentado entre os príncipes. Aleluia. Com violão mesmo sem filmagens, mesmo sem câmeras, até porque naquela época a dificuldade de ter um celular era muito grande. Verdade. 2005, 2006, a gente brincava de peão ainda, eu brincava de bolinha de gude ainda. E aí, essa graça foi tão grande que impactou a cidade inteira. Meu Deus. Alguns falavam para zombar, vai chover, mas outros falavam de forma profética. Glória a Deus. Vai chover, abra as comportas dos céus. De fato é que um dos primeiros empregos que eu tive na minha vida foi na Vila Jamil, porque eu queria levar recursos para minha casa. Aos meus 12 anos de idade, eu trabalhei levando o lixo das pessoas que moravam próximo à minha casa, que era um campo lá na época, né? E aí eu pegava o lixo das pessoas com um carrinho de mão e levava até o ponto onde passava o coletor de lixo, que era lá perto do Raduan, lá na rua, lá embaixo, na rua do Bem Bolado, do antigo Bem Bolado. Então eu passava lá, pegava o lixo das pessoas e andava mais de 1,5 km e levava o lixo das pessoas e ganhava R$ 5, um doce de leite e todo o recurso que eu pegava, eu ajudava em casa. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, ou seja, através de honrar a mamãe, mesmo sendo órfão de pai, mas sabendo que Deus era como um pai para mim. Depois ele preparou um padrasto e minha mãe também, heroína, que sempre falou, filho, vai pelo caminho certo, porque o céu ainda existe. Glória a Deus. O céu existe. Aleluia. O céu existe. Adore a Deus, filho. O que você plantar, você vai colher. Adore a Deus. Aí eu peguei a senha. Falei, eu vou adorar. Eu vou adorar. Paulo poderia ter os piores defeitos do mundo, porque ele perseguia a igreja. Paulo queria colocar os cristãos em cadeia. Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas no caminho de Damasco, quando ele estava com Catas, o sumo sacerdote, a fim de colocar os cristãos em cadeia, aparece um esplendor muito grande, derruba ele em terra. E uma voz fala, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Arguilhões servem para adestrar boi. Ou seja, boi não é por aqui. Em outras palavras, para de perseguir a igreja, Paulo. Para de perseguir a igreja, Saulo. Porque fazendo assim você vai acabar morrendo. O que eu faço, Senhor? Você só fala Senhor quando você se sente submisso. O que eu faço, Senhor? Ou seja, o esplendor que derrubou ele foi tão grande que deixou ele cego. Verdade. E aí ele fica cego na ótica humana. E aí o que eu entendo com isso, Leandro? Sim. É que existem algumas pessoas que ficam cego ou que perdem alguma coisa na ótica humana para entender o que Deus tem de dentro para fora. Porque ele estava muito arrogantão. É eu que faço, é eu que mando. Esse pessoal aí tá adorando a Cristo,
rabi, mas um rabi morrendo numa cruz, isso não existe. Eu sou fariseu, doutor da lei, aprendi aos pés de Gamaliel, tenho 2 nacionalidades, sou judeu de nascença e também tenho uma nacionalidade romana. Agora esse pessoal tá falando do Cristo, eu sou zeloso, eu vou matar esse pessoal, eu vou colocar esse pessoal em cadeia, mas o que que acontece? Antes dele continuar um caminho de morte, a vida chega até ele. Glória a E o próprio Deus. Paulo depois escreve: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu arguilhão? O próprio Paulo escreve isso, porque ele queria fazer com que os cristãos sofressem, mas Jesus encontrou com ele, o esplendor foi tão grande que ele ficou cego. E qual é o ponto que eu quero chegar? É que Paulo, com todas as dificuldades, ele vai na rua chamada direita, onde Cristo fala para ele ir. E lá nessa rua chamada direita, vai um homem por nome Ananias e ora pela vida dele, porque o Senhor falou em visão para Ananias e avisou para Paulo também. Ananias vai lá na casa de Judas, que não era Judas Iscariotes, Sim. estende as mãos e na mesma hora as escamas caem dos olhos dele, ele volta a enxergar, ou seja, teve encontro com Deus, já mergulha. Glória a Deus. Sua mãe falou para você honrar ela, já mergulha, porque essa é a senha. Paulo não sabia de muita coisa, quem sabe a respeito do mundo espiritual relacionado a Cristo, mas na hora que ele entendeu que era o Cristo que tinha falado com ele, ele mergulhou, se tornou um dos maiores pregadores Meu das Deus. Escrituras Sagradas, porque ele mergulhou, ele entendeu a senha. É isso. É isso. E aí você lá no trabalho, você começou lá, perto do... Qual trabalho que era que você falou que fazia? Além desse carregar o lixo, depois você foi trabalhar de outro... Depois eu trabalhei no consultório odontológico, entregando panfletos, na 15 de novembro em Ferraz de Vasconcelos, cidade que eu amo também. E na 15 de novembro, eu trabalhei entregando panfletos. Eu falava dentista, orçamento grátis, pagamentos facilitado e entregava o panfleto. Mas só que além de eu falar dentista, orçamento grátis, pagamento facilitado, eu também falava vai chover. Eu falava dentista, orçamento grátis, entregava o papel e depois eu falava vai chover. Até que teve um momento que eu falei, deixa eu pegar o violão. E comecei a cantar. Dentista, orçamento grátis, pagamento facilitado, Avenida 15 de Novembro, ao lado da Becker Calçado, fazemos pivô, fazemos canal, fazemos obturação, venha pessoal, venha pro dentista, fazemos parcelado e também preço à vista, isso se tornou um marco. De fato é que o dono da loja me chamou para trabalhar lá novamente depois que eu tinha saído de lá, desse consultório. E uma das coisas importantes de eu ter trabalhado no consultório odontológico é que minha mãe falou assim, filho, você pode dar a 10ª parte para o Senhor do que você vai receber, que foi R$300. Certo. Mas filho, deixa eu falar um negócio para você. Se você quiser, você pode entregar todinho. Irmãos, agora vamos lá. Eu, Ezequias, hoje eu estou um pouquinho mais forte, assim, né? Sim. Porque a minha esposa cozinha muito bem. Falou para mim fazer natação, falou para mim ir para academia, minha esposa me aconselhou, mas na época, irmãos, eu não sabia nem de fato o que era exercício físico direito. Situação muito complexa de onde vim. Então, informação a respeito de exercícios físicos, de cuidar da saúde, não se tinha tanta informação, não. De fato é que até hoje a gente toma Coca-Cola, mas toma com cuidado. Mas outrora, aquele guaraná, aquela tubaína, junto com pão com mortandela, era o sonho de todos da comunidade. Quando a gente jogava a bola com a galera, no finalzinho aparecia aqueles pãozinhos gostosos com mortandela, meu Deus do céu, era um sonho, né? De fato é que lá eu recebi R$300. Filho, se você quiser entregar tudo pro Senhor, usando o mesmo tênis quase o ano inteiro, a mesma roupa quase o ano inteiro, uma roupinha aqui, outra ali, sem vaidade nenhuma, sem desejo nenhuma de ter mais, sem desejo nenhum de ter mais, eu peguei e entreguei tudinho. Coloquei os R$300 dentro do envelope. Meu Deus. Isso eu tinha 15 anos de idade. Aí, vou dar, se você quiser, já dou continuidade falando. Pode, entrega tudo aí, meu irmão. Fica na paz. Pode. Que você tem Isso é para quem tem fé. Eu peguei os R$300, coloquei no envelope, né? O recurso que eu recebi trabalhando no consultório odontológico. Era para entregar 30 na igreja, segundo minha mãe, mas ela falou assim, se quiser, você pode entregar tudo, que Deus ele pode te honrar, hein? Eu te dei uma dica. Faz um voto aí. Eu peguei e falei assim, deixa eu honrar a mamãe. Eu tenho esse costume. De fato é que até hoje, quando eu chego em casa, eu falo, mamãe, tem como a senhora orar por mim? Dobra o joelho, ela e meu padrasto estende a mão e fala, pode orar. E eles começam a orar pela minha vida. E aí entreguei os 300.
Daqui a pouco, lembra que eu falei para vocês que falaram assim, você vai sentar numa cadeira que muita gente deseja? Sim. Numa igreja, numa vigília, e eu pensei que ia ganhar no Raul Gil. Daqui a pouco as pessoas começam a falar assim, vai chover? Vem candidato. Vem candidato. Eu nem sabia o que era política. Eu nem sabia o que era PPA, que é Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu não sabia nem o que era LOA, Lei Orçamentária Anual, ou moção de aplausos, ou títulos, ou emendas parlamentares, ou Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu não tinha entendimento dessas coisas, não. E aí eu falei assim, mamãe, estão pedindo para eu sair candidato. Porque eu entendi que eu estava ficando muito conhecida ali em Ferraz de Vasconcelos, mas só que eu não sabia do que tinha de fato acontecido. Eu não sabia que eu estava tão conhecido assim na cidade. Vem candidato, vem me apoiar. Daqui a pouco, eu falo assim, mamãe, eu só vou falar uma coisa para a senhora. O que a senhora acha? Eu saio candidato ou não saio? Aí minha mãe falou assim, filho, o que você plantar você vai colher. Pode sair. Ela me deu uma bênção. Mesmo assim, eu fiquei insistindo em não sair. Eu me lembro que eu estava carpinando o quintal, falando com Deus em línguas estranhas, porque quando você fala em línguas estranhas, você fala diretamente com Deus e você é edificado em espírito, né, falando com Deus. Eu me lembro que Deus me tocou, eu saí andando na rua, alguém falou assim, ou vai chover, acorda pra vida, sai candidato que você vai ganhar em primeiro lugar. Eu falei, o que é que precisa para sair candidato? A pessoa falou assim, precisa de CPF, comprovante de residência, título de eleitor, os documentos e ser filiado em um partido. Eu falei, não sou filiado, também não tenho título. Corre que dá tempo. É um ano antes. Hoje é praticamente o último dia. Corri na Justiça Eleitoral, era quase 4 horas da tarde, tirei o título. Daqui a pouco eu estava me filiando em um partido. E daqui a pouco, para vereador, vote, vai chover. Aí as pessoas falavam assim, alguns que não me conheciam, olha o nome do candidato, vai chover. Meu Ou vai Deus. chover, qual é o seu projeto? Eu não sabia muito bem o que era projeto na época. Aí eu falava, vou lutar por vocês. E aí foi chegando perto da eleição, às vezes não tinha nem panfletos. Aí nós colocávamos em folha de sulfite o número. Aí eu falava, vota em mim que eu vou lutar por vocês. Vou lutar por mais segurança, por mais saúde. Eu vou lutar por vocês. O tempo foi passando. Só eu e mais um numa cidade de 200 mil habitantes. Meu Deus. Pessoas gastando milhões. E eu até fico naquela, né? Como é que a pessoa gasta mais de 5 milhões sendo que no mandato inteiro não vai ganhar nem 1 milhão? Como é que uma pessoa vai gastar 1 milhão, sendo que, sendo que no mandato inteiro não vai ganhar 1 milhão? Isso é paradoxal, isso é estranho. E aí já vai um alerta para o povo, que nós temos que tomar cuidado quando a gente vê aquelas campanhas estrondosas. Será que não é o dinheiro da saúde que está indo futuramente? Será que não é o dinheiro da educação que estará indo futuramente? Será que não é o dinheiro da segurança pública que estará indo futuramente? Aí tem que ter esse questionamento, tem que ter o cuidado, tá certo que tem gente que já tem condição de gastar isso mesmo. Mas, poxa, a gente tem que ser racional. Daqui a pouco tá eu lá, com mais um, com carro Voyage, saindo pelas ruas. Meu Deus. Chegou o dia da eleição. A primeira pessoa que eu votei na minha vida foi em mim mesmo, com 19 anos de idade. E no dia da eleição estava chovendo, Leandro. Meu Deus. Aí teve gente que falou assim, vou votar, não vai chover. Glória. Daqui a pouco tem as apurações dos votos. A imprensa falou, vai chover, tá em quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar. De repente, Deus me faz ser um dos jovens mais novos vereadores do Brasil em 2008, em Ferraz de Vasconcelos. Meu Deus do céu. Agora, paz, meus senhores. Pessoas chorando, como é que pode esse menino entrar? Esse menino não davam nada para mim. E aí você vê a importância de quando as pessoas tentam colocar medo em você e você fala assim, olha, Deus, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. E me faz entender que o Senhor é a porta aberta, o Senhor é a chuva, Glória o Senhor é a Deus. tempestade, Aleluia. o Senhor é a calmaria, o Senhor é o que me dá fôlego, porque se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Eu falei, independente da condição, eu vou continuar cantando, vou continuar essa campanha também, porque Deus tem um propósito. Deus me faz ser eleito em primeiro lugar, sair em todas as imprensas praticamente da região do Alto Tietê, do Brasil praticamente. E aí, quando eu sou eleito, vai 2 pessoas encapuzadas na casa onde eu residia. Meu Deus.
vai 2 pessoas com o rosto coberto. Na Vila São Paulo, onde eu morava. E tentam tirar a minha vida, mas só que eles não encontram eu lá. Meu Deus. Porque eu já tinha sido avisado. Eu mudei de residência, ou seja, eu saí da Vila São Paulo, que é em Ferraz de Vasconcelos, porque pessoas foram em casa após a eleição para querer tirar a minha vida. Meu Não me encontrando, eles pegaram o cachorro nosso, cortaram a cabeça do cachorro Meu Deus. e jogaram no quintal como aviso. Jesus. Mudamos dessa casa. Fomos para outra residência, onde Deus preparou, pagando aluguel. Alguns da Vila São Paulo não entendem até hoje por que o Ezequias saiu da Vila São Paulo. Por que o Ezequias ganhou e saiu? O que será que ele fez quando ele ganhou? O Ezequias fez várias indicações para melhorar a saúde, a infraestrutura, abriu comissão especial de inquérito para investigar o prefeito da época em relação ao centro de zoonoses, que no portal de transparência do governo federal dizia que tinha ido alguns milhões, alguns mil no caso, para a construção do centro de zoonoses, e não tinha centro de zoonoses nas cidades, que cuida de doenças transmissíveis de animais para seres humanos. Então eu abri uma comissão especial de inquérito para investigar, mas só que não tinha esse negócio de rede social, de Instagram, de fazer stories, então não tinha como divulgar muita coisa. Mas só que aí o povo da Vila São Paulo sentiu a minha falta. Então eu saí de lá, daquele momento, escapando pela minha vida, mas continuando lutando pelo povo. De fato é que eu continuava em oração e depois Deus me deu coragem e eu continuei andando a pé. É. E por que eu continuei andando a pé? Alguns diziam, vai chover, compra um carro, tira a carta. Eu continuei andando a pé, porque eu falei, com o recurso que eu vou receber em 4 anos, eu quero comprar uma casa para minha mãe. Meu Deus. Porque minha mãe, quando estava grávida de mim, Leandro, É. o esgoto saía a 2 metros de distância dentro de casa. A minha mãe, quando estava grávida de mim, Leandro, ela mudou mais de 9 vezes de casa. Meu Deus. Porque minha mãe foi rejeitada pelos pais praticamente quando tinha 17 anos. Então por que eu não devo honrá-la? É. Por que eu não devo honrar a minha casa? Então eu fui lá e comprei a casa para minha mãe. Em 4 anos consegui comprar essa residência. Meu Deus. Tá glória a lá, Deus. no Jardim São João, para a glória de Deus, uma Isso. residência que minha mãe mora, e meu padrasto e meu irmão, e minha irmã já casou. Então assim, é Deus que faz essas coisas. Não precisei de me vender e ir comprar as pessoas. Porque tem muita gente que fala assim, para ter voto, você tem que comprar as pessoas. Você tem que se vender. Eu falei, não. Foi só. A essência da adoração só fica na vida de quem permanece. A essência da adoração só fica na vida de quem valoriza isso. É isso. Porque dessa terra eu não levo nada. É. Então minha preocupação é com pessoas, com almas. Não é sobre política, é sobre pessoas. Não é sobre poder, é sobre pessoas. Não é sobre vaidade, é sobre mudar a vida das pessoas. Então foi isso que Deus fez, cumpriu, me colocou numa cadeira que muita gente desejava 2 vezes em Ferraz de Vasconcelos. Meu Deus. Quantos anos você tinha, Caco? Tinha 19 anos de idade. Meu Deus. Assumi em 2012, depois assumi em 2017. Em 2019 conheço minha esposa. Na verdade, conheço ela em 2018. Ela era daqui? Não, ela mora lá em Águas de Lindóia. Morava Ela estava fazendo pós-graduação em Campinas, depois ela volta para a malharia dos pais, que os pais têm a malharia chamada Grão de Malhas lá desde 89, quando eu nasci praticamente. E lá, nessa malharia, ela começou a trabalhar novamente nessa malharia. E aí, eu fui lá fazer uma visita junto com o irmão da igreja, porque a gente tinha esse costume de ir nas casas. E quando eu cheguei lá, comecei a cantar. E Deus, depois de 2 anos, começamos a conversar. Porque a primeira vez que eu cantei lá, eu cantei para a glória de Deus, né? Você vai cantar na casa das pessoas, você tem que cantar não com interesse, tem que cantar para a glória de Deus. E eu cantei para a glória de Deus. Depois comecei a conversar com ela depois de 2 anos. E Deus foi lá e abriu as portas, né, do coração dela para com o meu coração. De fato é que quando eu estava numa pizzaria, que eu levei ela numa pizzaria, no primeiro encontro praticamente, eu falei, irmã, eu quero orar contigo para casar. Ela falou, meu Deus do céu, irmão, já tá falando de casamento? Eu só fui saber o que era lua de mel depois que me casei. Em 11 meses nós nos casamos. Glória a Deus. Eu me lembro até hoje que ela falou assim, eu quero casar com um homem alto, que tem um sorriso grande, que ame mais a Deus do que a mim. De fato é que quando eu comecei com ela, comecei a orar com ela, eu falei pro pastor, ora por mim,
Apresentei ela para minha mãe com uma fotinho assim, porque é muito longe, né? 4 horas praticamente de viagem de Ferraz até Águas de Lindóia. Minha mãe ficou muito feliz. E aí eu me lembro que um rapaz falou assim: Ô Ezequias, tem como você gravar um vídeo para me mandar para um amigo lá em São Paulo? E a gente estava decidindo onde nós vamos passar a lua de mel, em Águas de Lindóia, Campos do Jordão, Gramado. E minha esposa tinha desenhado o navio, né? Num retiro que ela foi de jovens, ela desenhou que ela queria, e escreveu também que ela queria casar com um homem alto, que amasse mais a Deus do que a ela e tal, tal, tal. E na lua de mel ela queria ir de navio. Minha esposa tem visão de águia. Glória a Deus. Aí tá bom. Eu canto pro rapaz, pra glória de Deus. O rapaz envia pro outro rapaz. Esse outro rapaz que recebeu o vídeo ficou sem dormir a noite inteira. No outro dia ele fala: quem é o menino que cantou? Porque o Senhor me incomodou a noite inteira. Meu Deus. Quem é o que cantou o louvor prioridade? Que no caso era eu que tinha cantado esse louvor para ele. Sim. Eu falei. Aí o rapaz falou: foi o Ezequias, ele tá próximo a casar. Ele canta pelas ruas, nos trens, no aeroporto, nas praças, em tudo quanto é lugar, nas lojas. Se alguém chamar ele dentro do bar, ele vai lá e canta foi na cruz, mas canta para Jesus. Tá bom, me passa o número da conta dele. Meu Deus. Esse empresário que recebeu o vídeo, ele depositou R$ 10.000 na minha conta. Meu Deus. O preço de ir para o Uruguai e para a Argentina de navio, voltar, ainda sobrar troco para comprar pão. Oh, glória. Se cumprindo o que minha esposa tinha dito. Sim. E aí Deus vai lá e depois me faz ser eleito em Águas de Lindóia, morando lá 1 ano e meio. Meu Deus. Aqui eu fui eleito em Ferraz com 2,23% de voto, que foi 2.384 votos em Ferraz de Vasconcelos. Em Águas de Lindóia eu fui eleito com 4,60% praticamente de voto. Mais. Quase 5%. Ou seja, no sentido proporcional, em Águas de Lindóia eu tive praticamente mais voto do que Ferraz de Vasconcelos. Águas de Lindóia, se fosse Ferraz, seria mais de 4.000 votos. Ou seja, lá eu tive 460, morando 1 ano e meio na cidade. Meu Deus. E Deus me faz ser eleito lá, mas agora com mais experiência, né? Sim. Então, consegui uma van para o esporte, consegui fiscalizar o Poder Executivo também, a pessoa do Joelô, que também trabalhou muito bem lá na cidade. E não só isso, conseguimos recursos para cirurgias, exames, consultas e compras de medicamentos e trazer a bênção de Deus sobre a cidade. Porque para além da infraestrutura, para além da condição social que nós vivemos hoje, para além das dificuldades judiciárias que vivemos hoje, nós temos um Deus. Glória a Deus. Nós temos um Deus que não tarda, ele chega na hora certa. Então, ai dos imperadores, ai das pessoas que se acham donos de tudo, na hora certa vão colher. Todos os que estão sendo injustiçados agora, Deus um dia vai tratar cada um, tá entendendo? Conforme a sua plantação. Então, amigo, eu digo, é Deus quem faz, é tudo sobre Ele. Sem Ele eu não sou nada, eu sou pó da terra. E uma certa feita, peguei a Fernão Dias, com os amigos meus, o radiador do carro esquentou e nós paramos em um posto de abastecimento. Quando nós paramos em um posto de abastecimento, eu me lembro que eu falei, eu vou entrar cantando aqui no posto de abastecimento. Na hora que eu entro cantando no posto de abastecimento, eu vou direto pro toalete. Eu entro cantando, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Aí eu vou pro toalete. No toalete, eu não tô com vontade de fazer nada. Aí eu aprendi, quando você não tiver com vontade de fazer nada, ore. Eu orei. Na hora que eu fui sair do toalete, tinha uma moça na porta do banheiro feminino com a mão na barriga. Eu falei, Jesus te ama. Ela já estava chorando. Depois que eu falei, Jesus te ama, ela começou a chorar mais ainda. Na hora que eu fui tentar sair do estabelecimento, a moça do caixa falou, vai chover? Não sai não. Canta mais um. Na verdade, ela não falou vai chover porque ela não me conhecia. Mas ela falou, moço, canta mais um. E eu comecei a cantar, sonda-me, Senhor, e me conhece, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Fui tentar sair do estabelecimento novamente, entrou um dos pastores e falou, vai chover porque você não pega o violão. Aí o pastor foi lá e pegou o violão para mim, para resumir. Nos assentamos em volta de uma mesa nesse estabelecimento. Meu Deus. De repente, a moça que estava uniformizada, junto com outra que trabalhava ali na Fernão Dias,
em uma das conveniências ali na Fernão Dias. Essa moça começa a querer rodear a mesa, junto com a outra. E ela tremia. E ela dizia, conta você, amiga. Não, conta você. Conta você, amiga. Não, conta você. Ô moço, você me desarmou. Aí eu falei, como assim eu te desarmei? Ela falou, porque eu tô com uma arma aqui. Eu ia sair daqui e matar uma pessoa que estava mexendo com a minha vida sentimental. Mas na hora que você entrou cantando, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Naquele momento, aquela moça aceita Jesus como Salvador. As outras pessoas também que estavam ali aceitam a Cristo como Salvador. A missionária Noemi, uma amiga que é como mãe para mim também, vai lá e coloca a mão na barriga dela para verificar a veracidade. De fato, ela estava com um instrumento para tirar a vida de alguém. Ou seja, onde a morte quis imperar, chegou a vida. Glória a Deus. Aleluia. E é o próprio Deus quem faz isso. É verdade. Uma certa feita me convidaram para ministrar numa igreja, e quando as pessoas me convidam para ministrar, independente do tamanho da igreja, eu quero ir. Na rua, em lar, eu quero ir. Numa campanha em cima da laje, eu vou na campanha em cima da laje. Glória a Deus. Me convidaram para 2 congressos em um dia só. Eu falei, Jesus, qual é o teu plano nisso, meu pai amado? Qual é o teu propósito? E eu estava numa rua um pouco escura, em Guaianazes, atrás da igreja católica, ali próximo à estação. Eu falei, Jesus, qual é a tua vontade? Aí eu entrei nessa rua para ir para a estação e comecei, Pai nosso que estais nos céus. Na hora que eu falo, Pai nosso que estais nos céus, para perguntar a direção de Deus, independente da igreja, do tamanho da igreja, vem um rapaz com a arma apontada na minha cabeça e fala, é um assalto, passa o celular. Na hora que ele fala um assalto, eu já estava em processo do quê? De oração. Na hora que ele falou, é um assalto, eu já comecei a falar em línguas estranhas na hora. Meu Deus. Ramachoricanda labai. Ele fez assim, o carinha assim, ó. Falou, o que é isso? O que o cara tá falando, em outras palavras, né? Ele encaixa a arma na cintura novamente, dá a meia volta e vai embora. Meu Deus. É melhor entregar o celular, mas Deus me deu essa ação, então a reação minha foi essa, viu, igreja? Então, é Deus que nos Meu dá Deus, livramento cada sempre. experiência, Cada né? experiência que a gente já viveu. No avião, uma certa feita, lá em Brasília, nós estávamos voltando do Ceará, que nós fomos fazer uma missão no Ceará, e quando nós voltamos, no voo, o Senhor falou assim para mim, fala para todo mundo desse voo que eu amo todos que estão aqui. Falei, Jesus, eles vão estranhar, tal, tal, tal. Aí tinha um rapaz chamado Cássio, que tinha ido conosco na viagem, lá no fundo do avião. Falei, Cássio, Jesus te ama. Todo mundo olhou, falei, não ama só ele, não. Ama todos vocês. Meu Deus. Tremendo. Então, Deus é lindo, eu vou falar para você. Eu acho Glória a que... Deus. E você demonstra que quem você é de fato em Deus, sozinho. É verdade. Eu gosto de adorar Deus sozinho. Se for para deitar no chão, deito no chão. E no encontro que eu fui de jovens, estavam cantando Quero Ser Como Criança, quando eu tinha 15 anos. O encontro foi tremendo. E ali, eu comecei a chorar. Acabou o culto às, acho que 10 horas. Deu meio-dia praticamente, eu estava lá chorando. Chorando de alegria. Eu estava sentindo tanta glória que eu não parava de Meu chorar. Deus. E o louvor de fundo. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Foi depois daí que Deus começou a me usar na rua. Meu Depois desse Deus. renovo. Depois dessa glória que desceu. Entende? Então, assim, eu continuo acreditando numa sociedade melhor, num povo melhor, Glória a Deus. na mudança de vida das pessoas, porque eu amo as pessoas. Eu costumo dizer que eu amo vidas, né? Amém. É uma coisa, não guardo rancor de ninguém também, porque o ódio é muito pesado para carregar. Eu prefiro o amor, porque o ódio é muito pesado para carregar. Amém. E Ezequias, fiquei curioso, assim, porque eu vejo sempre os seus vídeos lá, né, nas redes sociais. Como que você se prepara, assim? Você fala assim, hoje, tipo, porque é isso que você falou. Pode estar, às vezes, um dia mal, que ninguém sabe Aham. como que, às vezes, a pessoa está. Mas você sempre com um sorriso, né? E você sai na rua, como que Deus te dá essa direção? Você acorda, ora, né, toma um café, porque assim, você é uma pessoa normal, mas tem gente que fala, meu, ele sempre tá bem, não é possível. Sim, Mas sim. assim, como que é essa preparação? Você vai ali com a sua família, com seu filhinho, fez as coisas de casa, ora, e Deus, me dá a direção onde eu tenho que entrar, que eu vejo você entrando nos comércios, realmente, lá Sim, da sua sim. região e em outros lugares aí pra onde você vai. Só conta pra nós aqui que a gente já tá encaminhando pro final, Sim. mas depois a gente... Então, na verdade, já tem que ser uma vivência isso. Sim, diário. Uma vivência diária. Certo. Ou seja,
Eu não posso ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Eu não posso fazer da igreja um palanque Boa. para estrelinhas, porque não está escrito bem-vindo estrelinhas de meu pai. Está escrito na Bíblia bem-vindo, benditos de meu pai. Glória a Deus. Então, tem que ser essência. Começar em casa, honrando o filho, honrando a esposa, honrando a mãe, honrando o pai, lutando contra o pecado todos os dias, porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo escreve: Sim. quem me livrará do corpo dessa morte? Entende? Verdade. Então, é só Cristo, só a misericórdia dele. Sim. Então eu falo: Jesus, o senhor me acordou agora de madrugada para orar? Tá bom, tô orando. E amanhã? Eu tenho meus compromissos, sou representante comercial. Quando eu estava vereador, estou vereador, tenho meus compromissos no sentido legislativo de resolver as coisas para a população, mas tem um momento para o senhor. O que eu devo fazer? O Espírito Santo toca no meu coração. Pega o violão, ou vai lá na rua São Paulo. Pega o violão, vai lá no trem. Pega o violão e faz uma palhinha nas lojas. Pega o violão e aí eu saio cantando. Mas isso já é um reflexo do que eu vivo. Amém. Glória a Deus. Do que eu vivo, porque não tem como comprar as pessoas, não tem como roubar o povo e querer cantar na rua. Não tem como fazer coisas erradas e querer cantar adorando a Deus na rua, até porque não tem nem força para isso. Senão você não encontra nem força para isso. É verdade. Porque o único que te dá força para gritar sobre ele é ele. Glória a Deus. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Então, ou seja, se eu não ouvir ele falando comigo, eu morro. Então o que eu tenho que fazer? Calar todas as vozes da oposição. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. E isso que a sociedade, que o povo tem que fazer. Calar todas as vozes. A economia tá uma coisa ruim. Vamos acreditar no Senhor, porque o céu não está em crise. Minha saúde está complicada. Vamos acreditar no Senhor, porque o céu não está em crise. Meu casamento está ruim. Vamos acreditar no Senhor, porque Aleluia. o céu não está em Glória crise. a Deus. Minha vida não tem mais jeito. Vamos acreditar no Senhor, porque o céu não está em crise. O Senhor Deus. é o meu pastor, e na versão original diz: e de nada terei falta. É isso. Eu posso comer arroz, feijão e ovo, mas estou com Jesus. Posso comer arroz, feijão e picanha, mas estou com Jesus. Aleluia. Posso morar numa casinha de sapê, mas estou com Jesus. Aleluia. Posso morar numa casa com 7 ou 8 ou 10 banheiros, mas estou com Jesus. Posso andar a pé com Jesus. Posso andar de trem, mas com Jesus. Posso pegar o voo com Jesus. O importante, meu amigo, é estar com Jesus, porque a Ferrari me leva de São Caetano, que é uma cidade maravilhosa, até Águas de Lindóia, que é uma cidade maravilhosa também, mas o Uno também me leva de São Caetano também para Águas de Glória a Lindóia. Deus. Ou seja, Aleluia. honre a Deus com o que você tem e Deus fará o melhor por você. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Glória a Deus. Nossa, meu Deus. Eu creio que Deus, ele tá... Quem vai acompanhar aqui esse podcast será impactado, né, por tudo aquilo que Deus tem falado até agora. Eu não poderia deixar de pedir, né, se for possível, que eu sei que você já deu uma palhinha aí, Sim, tem como sim. cantar um que Deus colocou no seu coração, que eu tenho certeza que Deus colocou Sim, algum sim. louvor no seu coração Com para nós certeza. aqui, que a gente está caminhando aqui pro final, né? Vamos adorar, né, juntos. Convido você também que está acompanhando esse podcast a adorar conosco. Glória a Deus. Louvor que marcou minha vida, gente. Eu não posso deixar de cantar ele. Faz chover. Um dia, um secretário da Fazenda na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, ele falava, eu não conseguia entender. Ele falava assim: ou vai chover, se você soubesse o que tem dentro de você, você não sabe. Pode ser que você que está me ouvindo agora não saiba o poder que tem dentro de você. Mas se você tem o Espírito Santo, ele é mais poderoso do que todas as bombas. Ele é mais poderoso do que todo o arsenal que tem nos Estados Unidos. Ele é mais poderoso do que tudo, do que todos. Então que ele possa derramar essas chuvas de bênção sobre nós. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, e faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover.
abras com portais do céu e faz chover. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me ampara e me livra do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E pra terminar, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Ele vai mudar tua vida também. Me vestiu com roupas novas. Mas qual é o segredo, Ezequias? Obedecer a Ele, aleluia. Me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar. Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papá. Eu dependo deste amor, e sem ti eu sei que morro. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida, Ele me ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, olha, aproveitando o momento que o céu tá baixinho aqui. Glória a Deus. Ezequias, deixa uma palavra para essa geração antes de a gente estar encerrando. Sim. Olhando para aquela câmera, a câmera 5. Deixa... Gente, que honra poder estar aqui. Meu Deus. Que presença maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero deixar para vocês um texto que está escrito em Colossenses 1:9, que diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar sobre vocês, não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo isso para o povo de Colossenses. Epáfras, que era o fundador dessa igreja, levou as informações de que a igreja não considerava Cristo como completo na vida deles. Eles estavam com essa dificuldade. Alguns estavam até adorando a anjos.
Mas Paulo fala assim, eu peço que vocês sejam cheios do conhecimento dele e de toda a inteligência espiritual. Ou seja, você pode ter o QI, que é a inteligência no sentido cognitivo de resolver as coisas, fazer matemática, pagar conta, viajar, colocar no Waze que você quer viajar para algum lugar, o Waze te indicar para os lugares que você quer ir. Você pode ter inteligência emocional, que é não surtar facilmente, quer saber lidar com pessoas. Você pode ter essas duas inteligências, o QI e o QE, mas se não tiver inteligência espiritual para decidir, não há relacionamento que vá adiante. Não há vida espiritual que vá adiante. Ou seja, tudo que nós temos que decidir tem que ser primeiramente com a inteligência espiritual e depois você pode contar com a tua experiência, com os diplomas, porque se você decidir de forma espiritual as coisas, tenha certeza, a tua vida vai mudar. Porque primeiro se concretiza no mundo espiritual para depois no mundo material. O mundo espiritual é alimentado por palavras. Então profetize, a minha vida já deu certo. Independente dos meus traumas, a minha vida é plano de Deus. O meu nascimento não é por acaso, é proposital. Então, em nome de Jesus, sejam cheios da inteligência espiritual, para que nós possamos vencer esse mundo no qual o diabo, o maligno das trevas, quer dominar e às vezes até nos fazer mal para conosco e para com a nossa família e para com os nossos amigos. Perdoe, ame. Sabe por quê? O ódio é muito pesado para carregar. É verdade. Essa palavra para o seu coração, para o nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo, seja bem-vindo para mais outros episódios, porque em um só... É um dos primeiros. É um dos primeiros, em um só não dá. Né? Que honra. Já fica o convite. Obrigado, Quando você estiver próximo aqui da nossa cidade, das cidades circunvizinhas, você está aqui conosco. Amém. Quero deixar um beijo aí para todos os meus amigos, para vocês, para minha esposa Deixa Aline, as redes sociais. Tá? Para minha esposa Aline, Glória Lucy, a Deus. minha bênção, que fez aniversário ontem. Happy birthday to you, amor. I love you. E também para meu filho José Nuci, que é uma bênção na minha vida, para todo o povo de São Caetano, todo o povo também de Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil que me ouve, Ferraz de Vasconcelos, as cidades onde eu fui eleito, né? Mas eu amo vocês, é uma honra muito grande estar aqui, para minha mamãe, Cleidionice, meus irmãos, todos, amigos que me acompanham, vocês são uma bênção na minha vida. Não dá para citar o nome de todos aqui, mas para você também. Obrigado, Leandro. Deus abençoe a sua digníssima esposa. Naira. A Naira, Deus abençoe, Naira, a sua vida, seus filhos, tá bom? Qual é o nome deles? Bernardo, Heitor e Theo. Bernardo, Heitor e Theo. Deus abençoe também. E continue orando pela minha vida. E mais uma vez, gratidão. A Deus seja a glória. Obrigado, Amém. gente. Obrigado. Glória a Deus. E já que o Ezequias, né, teve que aqui fazer as considerações dele também, citando a esposa dele, eu não posso deixar de citar a minha digníssima que está aqui nos bastidores, Isso, a irmã exatamente. Naira, A irmã né, Naira. que é uma bênção de Deus na minha vida, né, como eu disse, mãe dos nossos 3 filhos, né, eu sou quase um judeu, né. Olha só, 3 filhos, né, irmão? o Senhor tem muitos filhos. Eu levei a sério essa questão Tá de certo, encher a terra. encher a terra. Tá certo. Tem um ali também que eu não posso deixar de citar aqui, é o Rafa, que está nos bastidores. Rafa, valeu, Rafa! Ele que está na técnica do programa, né? Que também me acompanhou, tem 3 também, né? Ele é uma bênção de Deus, presbítero Rafa, que está nos bastidores aí, uma bênção de Deus. A gente não faz nada sozinho, né? Sim. E assim, ele foi um dos que acreditou nesse projeto. Se nós estamos aqui hoje foi porque ele foi um dos que acreditou. Sim. Inclusive esteve comigo em alguns, dando força, porque eu vinha tremendo. O que eu faço? Eu estava desesperado. Ele, calma, que vai tudo se ajustar naquela calma dele, você vai conhecer, você vai saber. É um rapaz que transmite também a presença de Deus, né? Carrega com ele a presença do Senhor, isso é importante. Que Deus abençoe a sua família, meu amigo, obrigado pelo apoio. E para vocês que ficaram até aqui, não esqueça, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Eu creio que essa palavra vai alcançar muitos corações. Como o evangelista Ezequias disse aqui, vai chover, ele falou assim, ó, que citou algumas cidades e depois ele falou o Brasil. Eu creio que esse podcast vai alcançar o Brasil e também fora dele. Em nome de Jesus, creio, meu em nome irmão. de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe e até o próximo episódio. Meu irmão,